Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 30 e 31. Finalzinho do capítulo. João, capítulo 20, verso 30 e 31. Leamos a palavra do nosso Deus. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Vamos orar? Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade, a liberdade que temos em Cristo Jesus de estarmos aqui hoje. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Pai, pela fé que temos em Ti. Que o Senhor fale conosco, apesar da instrumentalidade falha do homem. Fala conosco, Senhor, que o Evangelho de Jesus Cristo seja pregado como água cristalina aqui hoje, para que a Tua igreja sacie a sede e os perdidos encontrem a fonte. Amém. Bem, meus irmãos, esse seria um texto-chave neste Evangelho. Um texto-chave. E através desse texto, através desses versículos a qual nós lemos, eu te convido a passear comigo no Evangelho, a passear comigo nesse Evangelho. É dito que este Evangelho ele pode ser tão profundo ao ponto de um elefante conseguir mergulhar, como ele também pode ser raso para uma criança não se afogar. O que eu quero dizer com isso é que um teólogo pode expressar profunda teologia neste Evangelho, como também uma pessoa leiga pode entendê-lo sem problemas. Essa é a maravilha do Evangelho de segundo João. Eu gostaria então de fazer uma pergunta para você nessa manhã. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo? E como isso afeta a sua vida? Quem é o Cristo para você hoje? Bem, esse Evangelho tem o propósito de nos provar nesta manhã quem é o Cristo, sua natureza e sua missão. E ao revelar isso, ele não só fortalece a igreja, nos lembrando da verdade de quem é o Cristo, mas também tem o propósito de que aqueles que ainda não creram tomem uma atitude de fé quanto a esse Cristo. Pois bem, o verso 30, a qual nós lemos, vai nos dizer assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Perceba que o autor, ele não é nos revelado aqui ainda, mas perceba que ele tem muita intimidade com Jesus e com os apóstolos. Perceba que ele sabe de muitos sinais que Jesus fez, mas ele também sabe de muitos outros sinais que não estão aqui nesse livro. Isso demonstra intimidade. Ele tem tamanha intimidade com Jesus, que nos últimos versículos, se você virar apenas uma página aí da sua Bíblia, capítulo 21, verso 24 e 25, os últimos versículos desse Evangelho, ele vai dizer assim: esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem mesmo no mundo inteiro caberiam
os livros escritos. Se voltarmos alguns versos antes desse, a qual lemos no final desse evangelho, nós vemos que esse discípulo, a qual diz que escreveu e que dá testemunho, ele é conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Esse é o discípulo a qual nós vemos que no capítulo 13 desse evangelho é aquele que reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus, indagando Jesus, perguntando a Jesus quem era aquele que havia de traí-lo. Bem, no verso 25, então, se nós observarmos aqui, vemos que o discípulo ele conhece minuciosamente as obras de Jesus, e o testemunho dele é verdadeiro. Volte agora para o capítulo 20, verso 30. Olha como o texto, o versículo ao qual nós lemos base começa. Na verdade. Esse termo também ele pode ser traduzido como certamente. Certamente. O que nós vemos então é alguém aqui que se garante do que está falando. Ele tem total convicção do que ele está apresentando. Ele não está baseado em terceiros, simplesmente. Ele não está baseado em histórias, mas ele está baseado em coisas que ele viu, em coisas que ele presenciou. Só apresenta uma certeza dessas coisas quem de fato foi testemunha ocular de todas elas. Eu não posso, se alguém me contar algo aqui, eu não posso talvez bater no martelo e dizer que não, isso é verdade com toda certeza, pois eu não vi. Mas estamos diante aqui de um discípulo que presenciou essas coisas. Quem é esse discípulo? Bem, esse evangelho não trata dele diretamente, ele não se refere a ele diretamente ou ao seu nome, mas nós temos pistas muito claras de que esse discípulo amado é João, filho de Zebedeu. Ele mesmo se intitula nesse evangelho como o discípulo a quem Jesus amava. Se João tivesse talvez um smartphone desses mais antigos que não tem aquela câmera frontal, João, na turma ali dos apóstolos, ele seria aquele que estava batendo a foto. Nós iríamos olhar para a foto e contar ali os apóstolos e dizer: aonde está João? Ele não aparece na foto, mas porque João é aquele que está registrado. Esse é João, é ele quem está escrevendo esse evangelho a nós. E o que mais chama a atenção é que o evangelho de João não se refere a ele diretamente pelo seu nome, mas ele se refere ao relacionamento que ele tinha com Jesus. O discípulo a quem Jesus amava. Ele não está se exaltando a se intitular com esse relacionamento, mas muito pelo contrário. João entende que é melhor ele ressaltar o que Jesus fez por ele do que ele próprio. Isso nos ensina uma lição muito importante já nessa manhã. João já está nos ensinando algo muito importante, de que não é o nosso nome que deve ser de fato evidenciado em nossas vidas, mas o relacionamento de Jesus tem conosco. As pessoas devem ver em nossas vidas o amor que Cristo teve por nós. Não há estrelismo no Evangelho. Não tem estrelinhas no Evangelho. Por mais que alguns queiram se fazer de pisca-pisca, e não tem estrelas no Evangelho. O único que deve brilhar é Jesus Cristo e a obra do Evangelho em nossas vidas. Se Jesus brilha em nós, o nosso eu é apagado, enquanto o amor de Deus através de Cristo em nossas vidas é destacado. Bem, ok, João? Já sabemos então que é você que está escrevendo esse evangelho. E você disse que Jesus fez inúmeros sinais que não estão aqui nesse evangelho.
Ok. Mas quais são os sinais que estão aqui, a qual você quer nos mostrar? Quais são esses sinais? Quais foram aqueles que você registrou? Bem, é nos contado durante o Evangelho de João, pelo menos 8 sinais. E, por incrível que pareça, a maioria desses sinais não estão nos outros evangelhos. Não estão nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas. Devemos nos lembrar que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. E digo mais, podemos até dizer que o Evangelho de João foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Por volta ali entre o ano 80 e o ano 95 depois de Cristo. João já estava bem velhinho, é claro. Talvez ele usou até uma amanuense. A amanuense é aquele que ouve o que está sendo ditado e registra. Talvez João não tivesse forças nem para escrever, mas ele tinha forças e a queimação no coração para expressar tudo o que ele tinha visto sobre Jesus. Pois bem, esse evangelho, ele é diferente. Você pode perceber que ele não começa com genealogia, como os outros. Há quem diga que o evangelho de João é um evangelho especial. Ele não dá muita atenção às parábolas, mas o foco de João é enfatizar os diálogos que Jesus teve e os sinais que ele apresentou. Por exemplo, começamos pelo primeiro sinal. Lembrando, irmãos, nós não vamos ler os sinais aqui por conta do tempo, mas eu vou dar uma resumida. Se os irmãos marquem aí, para poder ler em casa e avaliar esses sinais. O primeiro sinal está lá no capítulo 2, versos de 1 a 11. E esse primeiro sinal também já não é encontrado nos outros evangelhos. Esse sinal é o sinal de que quando Jesus transforma água em vinho. Pois bem, um pouco antes desse sinal acontecer, nós vemos Jesus em seu batismo no Rio Jordão, próximo ali a Betânia. E então, quando os discípulos começam a segui-lo, ele parte para o lado sul, ele parte para a Galileia. E então, ele é convidado para um casamento. E junto com ele estão os discípulos. Ele é convidado para um casamento em Caná, cidade de Caná da Galileia. Mas então, nessa festança, acontece algo inesperado. O vinho acaba. Acabar o vinho em uma festa de casamento como essa, que poderia durar até uma semana, representava culturalmente naquela época vergonha e também ali constrangimento, tanto para o noivo como para o anfitrião da festa. Jesus pede então aos empregados ali da festa para pegarem 6 potes que ele tinha, visto ali que aqueles potes serviam para purificação. Ele fala: pega esses 6 potes e encham de água. E então, depois de fazerem isso, levem o líquido ao anfitrião da festa. Certamente esses homens não estavam entendendo nada do que estava acontecendo, mas eles obedeceram. Quando o anfitrião, então, ele prova daquela bebida, ele pede para chamar o noivo. E ele diz algo muito interessante. Ele diz: todos servem o melhor vinho no começo da festa, e você deixaste o melhor somente para esta hora. Esse foi o primeiro sinal milagroso de Jesus, e que revela a glória dele, revela como Jesus tem poder de transformar a água em qualquer outra substância. Terceiro sinal, a cura de um paralítico, capítulo 5, versos de 1 a 14. Também não se encontra nos outros evangelhos. Jesus volta então para Jerusalém, para uma festa. E quando ele está voltando, ele passa pelo tanque de Betesda. E todo tipo de pessoa doente, naquela época, paralíticos, enfermos, eles iam até esse tanque. Porque havia culturalmente ali uma história de que um anjo descia sobre aquelas águas.
e quando o anjo descia, a água era agitada, e o primeiro que entrasse naquela água seria curado. Então todos estavam ali e criam nisso e queriam ser curados. Então Jesus entra nesse local e vê ali um paralítico que já estava daquele jeito há 38 anos. 38 anos. E pergunta a ele: você quer ser curado? Por fim, Jesus não coloca ele na água, mas Jesus simplesmente diz: levante-se, pegue a tua maca e vá para casa. E no mesmo momento, esse homem confiou e ele foi curado, diz o texto. Pegou a maca e saiu andando. E Jesus fez isso num sábado. Certamente ali os judeus ficaram furiosos com o que estava acontecendo. Bem inclusive no sábado. Porque Jesus até disse nesse texto que ele trabalha, porque o Pai trabalha continuamente. E os judeus ficavam furiosos porque entendiam que ele estava querendo se fazer como Deus. Quarto sinal: multiplicação dos pães. Capítulo 6, versos 1 a 14. Esse sinal você encontra em Mateus e em Marcos. Jesus parte então para Galileia novamente, e grande multidão o começa a seguir. Mas eles o seguem por conta dos seus milagres somente. E Jesus, avistando aquela multidão que era de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e pergunta aos discípulos: aonde nós vamos comprar pão para tanta gente? Então eles não tinham dinheiro suficiente, e André encontra um homem que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus então ele pega esse alimento, esse pão, e ele dá graças a Deus, ele ora ao Pai, e então eles começam a distribuir esse alimento em meio à multidão, e não só dá para todos comer, como também sobra 12 cestos com o que sobrou, querendo mostrar que Jesus é o sustentador das 12 tribos de Israel. Mas o verdadeiro pão era outro. Jesus vai deixar isso mais claro no versículo 35, ainda no capítulo 6. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quem vem até mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. A multidão buscava porque queria somente os milagres e queria se alimentar. Mas Jesus não é aquele que só dá o alimento natural, ele dá o alimento espiritual. Ele alimenta a nossa alma. Quantos talvez não estejam aqui hoje porque apenas estão querendo um milagre de Jesus? Ou talvez só vieram porque deu um vasto banquete. A verdade é que quando nós falamos para essas pessoas sobre arrependimento e fé, há um silêncio. Elas não querem responder, porque não querem se entregar a Jesus. Não querem seguir, se submeter ao Cristo. Mas só querem aquilo que Ele pode dar. Mas quando fala de se entregar, aí isso não acontece. É uma realidade. Quinto sinal: Jesus anda sobre as águas, ainda no capítulo 6, versos 16 a 21. Isso está relatado também lá em Mateus e Marcos. Ao anoitecer, os discípulos vão para Cafarnaum, lembrando que Jesus havia se retirado para o monte, então Jesus não estava com eles. E em meio àquela tempestade turbulenta que estava acontecendo naquele mar, eles estavam ali amedrontados. Mas eles se amedrontam ainda mais quando eles veem Jesus caminhando sobre aquelas águas agitadas, sobre aquele temporal. Eles ficam assustados, e as palavras de Jesus são tremendas. Ele diz: sou eu, não tenham medo. E um detalhe aqui: a expressão no original para sou eu alude claramente à autorrevelação de Deus no Antigo Testamento. Lembra quando Deus diz em Êxodo: eu sou o que sou? Pois bem, é isso que Jesus está querendo dizer aqui.
ele está proclamando a sua pré-existência eterna como um ser divino absoluto. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou Deus, não tenham medo, porque eu sou Deus, porque eu sou Senhor e Criador, dominador, até mesmo sobre a natureza, sobre as águas. Sexto sinal: Jesus cura um cego de nascença. Capítulo 9, versos de 1 a 12. Os discípulos querem a causa do porquê aquele homem nasceu cego. Eles já estavam até associando a sua deficiência com o pecado dos pais daquele homem. Mas Jesus não está interessado na causa, mas sim no propósito. Ele diz: essa deficiência é para que se manifeste a obra de Deus. Jesus mistura então a saliva com um pouco de terra e passa nos olhos daquele cego. Então ele diz a ele: vá até o tanque e lava-se ali no tanque de Siloé. Esse cego vai, e então, quando ele lava os olhos, ele volta a enxergar. Ele volta a enxergar. Mais um milagre a qual o Senhor havia feito. Esse homem foi interrogado pelos fariseus, mas depois Jesus encontra ele de novo e faz uma pergunta importante para ele: você crê no Filho do Homem? E o homem diz: quem é ele para que eu creia? E Jesus responde enfaticamente: você já ouviu, e é este quem fala com você. A palavra diz então que este homem, certamente ele emocionado, disse: Senhor, eu creio. E então o texto diz que ele o adorou. João está nos mostrando, querido igreja, que Jesus é a luz deste mundo. E mesmo que todos estejam cegos, a luz dele é tão forte que todos os cegos desse mundo podem passar a enxergar. Não fisicamente, mas espiritualmente. Pergunto a você: você tem sido cego para com Deus? Você não tem enxergado Jesus? Você não tem visto o que Ele fez? Você tem sido cego espiritual? Pois bem, que a pessoa de Jesus brilhe hoje tão intensamente para você, que você volte a enxergar. A maioria aqui era cego, mas foi Jesus que nos trouxe a verdadeira visão, a visão eterna, a visão com sentido, a visão com propósito, a visão de esperança, a visão da salvação de Deus em nossas vidas. Sétimo sinal: ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, versos 17 e 44. Esse é um lindo sinal que também não está presente nos outros evangelhos. Jesus, então, após uma nova perseguição dos judeus, ele sai da Judéia e ele vai ali para Pérea, próximo ao Rio Jordão. Só que quando ele está lá, porque ele não quer voltar para Jerusalém, porque ele estava sendo ameaçado de morte, surge a notícia de que um amigo dele, Lázaro, estava muito doente. Lázaro estava doente e Jesus diz: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Bem, Jesus não vai naquele momento ver seu amigo, então Lázaro morre. O texto diz que ele morre. Mas Jesus vai até lá depois para ressuscitar. Ele parte com seus discípulos, e quando Jesus chega lá, nós temos a informação de que já fazia 4 dias que esse homem havia morrido. 4 dias que Lázaro tinha morrido. E a conversa era: Senhor, se você tivesse estado aqui antes, Lázaro não teria morrido. Pois bem, nós vemos no texto que Jesus não tem só poder para curar, porque esse não era o seu propósito, mas Jesus tem poder para trazer os mortos à vida. Olha o que ele gritou diante da sepultura: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com vida ali, todo enrolado com faixas,
parecendo talvez uma múmia e andando, e aquilo certamente abalou todas as pessoas. Como assim? Este homem voltou à vida. E no verso 45, o texto nos diz que muitos judeus, vendo esse milagre, creram em Jesus. Eu não tenho dúvida de que o mesmo Deus que ressuscitou mortos nessa época pode ressuscitar mortos ainda hoje. Mas nós não podemos negar isso. A gente sabe, Deus faz se Ele quer, mas nós não podemos negar de que Deus, através do Evangelho de Jesus Cristo, chamou a cada um de nós, assim como Lázaro, pelo nome. Sai para fora, sai das trevas para a luz, sai da sepultura para a vida. E talvez com muitos aqui hoje, Ele está fazendo a mesma coisa, te chamando pelo nome, para que você saia para viver uma vida plena com Deus, seja salvo, restaurado pelo sangue de Cristo Jesus. Bem, meus irmãos, antes de nós irmos para o oitavo sinal, o oitavo e último sinal, nós temos uma declaração de Marta nesse texto que nos chama muita atenção. Ainda no capítulo 11, verso 21, ela diz: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires ao Pai, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe então Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Repare que o que Marta recita perfeitamente, a declaração de Marta, é a mesma declaração a qual o João tem um propósito com o seu Evangelho. No nosso texto-chave, capítulo 20, verso 31, ele diz a mesma coisa: esses sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eis o propósito de João com os sinais: promover a fé dos seus leitores de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E se você for atento em cada sinal que nós percorremos, nós vemos que há uma profissão de fé, pessoas que creram, mas também nós temos perseguição e pessoas que não creram. Nós temos todos os exemplos que nós vimos os discípulos crendo, nós vimos o oficial, o rei crendo, nós vimos o paralítico com a sua atitude de obedecer a ordem de Jesus, ele creu. Mas você percebeu que quando chega na multidão, com a multiplicação dos pães e dos peixes, o texto é enfático em dizer também que ainda eles não creram. Eles ainda não haviam crido. Perceba que a maioria parece que são os não crentes, do que aqueles que de fato creram no que Jesus faz. A palavra crer aparece 100 vezes nesse Evangelho, sempre com o propósito de confiar, de confiança, de entrega, de acreditar. Pois bem, naquela época também a maioria dos judeus estavam cegos para verem quem era Jesus. Muitos queriam matá-lo, várias perseguições aconteceram. Os judeus e seus líderes religiosos acusavam Jesus de tudo que você possa pensar: quebrar o sábado, blasfêmia, de enganar o povo. Chamam ele de endemoniado, pecador, louco, criminoso, farsante. Talvez até hoje você conheça pessoas que falam isso do Cristo. Mas havia uma coisa que trazia o ápice da ira dos judeus contra Jesus. Abra sua Bíblia no capítulo 10, versos 22 a 33. João capítulo 10,
22 a 33. Diz assim a palavra de Deus: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos disse, vocês não credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente, então, os judeus pegaram as pedras para atirar em Jesus, e Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhes os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, se fazes Deus a ti mesmo. Perceba nessa leitura que o que mais incomodava os líderes judeus, ou os judeus em geral naquela época, era quando Jesus se fazia como o Pai. Quando Jesus diz que o Pai é um com Ele, ele estava querendo dizer com isso que Ele é divino. Isso é uma blasfêmia terrível para os judeus. Eles queriam apedrejar Jesus, eles queriam matar Jesus. O Evangelho de João não quer somente nos mostrar o Cristo, Jesus, o Messias prometido, mas ele também quer mostrar que esse Messias, o Cristo prometido, ele é Deus, ele é divino. Não é à toa que João começa o seu Evangelho não como os outros evangelistas, mas ele começa: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João está falando que Jesus é o Verbo, a palavra, e no princípio do mundo ele já estava com o Pai. E não só ele estava na criação, mas ele, Jesus, é Deus. Ele fala: o Verbo era Deus, o Deus onipotente, o Deus onisciente, eterno, que não tem começo de dias e nem fim de dias. É importante João escrever isso, porque isso lança a luz de quando começamos a ler a Bíblia. Gênesis capítulo 1, Deus está lá criando todas as coisas. Ele está criando, ele cria a terra, ele cria o sol, ele cria a lua, ele cria plantas, ele cria animais. Mas quando ele chega na criação do ser humano, perceba que o texto lá no versículo 26 vai dizer o quê? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Meus irmãos, eu sou horrível de português e talvez vocês já tenham percebido, mas está claro aqui que Gênesis está usando a primeira pessoa do plural. Deus não estava só. Façamos. Quem estava com Deus no princípio? João nos respondeu aqui: a palavra, o Logos, Jesus Cristo, Deus divino, eterno. Sem Ele nada se fez. O que João está dizendo é simples de se entender. Esse Jesus de Nazaré, nascido de uma virgem, homem de carne e osso, filho de um carpinteiro, mestre entre o povo, operador de milagres, o Cristo, o Messias prometido. Mas não é só isso. É meio que João estivesse dizendo: não, vocês entenderam parte. Ele é Deus, Ele é divino, Ele é o Deus, Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Esse é o Cristo, o braço forte do Senhor, o seu eterno Redentor. A partir
partir do capítulo 12 do Evangelho de João, nós temos um ponto de virada do Evangelho. Vemos aqui que Jesus ele está partindo para a morte. Chegou os seus dias. Ele está a caminho da cruz, a caminho da glória. Ele diz no capítulo 12, verso 23: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E daqui em diante, se você continuar lendo, por favor, leia João na sua casa. É maravilhoso esse evangelho, realmente é o meu evangelho preferido a partir de agora, pastor. É muito bom. Leia, e nós vemos que a partir do capítulo 12, as últimas horas de Jesus começam a ser contadas. Os últimos dias, a última semana, João faz uma mudança drástica em como ele estava contando eventos de que Jesus tinha participado, sinais, conversas, mas agora não, ele parte para os últimos dias de Jesus. E então é falado ali sobre o fortalecimento que Jesus dá aos seus discípulos, como ele lava os pés, mostrando que eles deviam ser servos, deviam servir uns aos outros, como ele ora, não somente por si, mas ele ora por seus discípulos, e não só por seus discípulos, mas por aqueles que ainda iriam crer. Jesus ora por nós. Bem, vemos então que na leitura Jesus é traído por Judas Iscariotes, e assim ele é preso, interrogado e condenado com os malfeitores à crucificação. Antes de morrer, Jesus diz: tetelestai, está consumado. Essa palavra ela tem dois significados básicos e muito importantes para nós. Primeiro é que a obra de Deus está finalmente realizada. Segundo, ela tem um âmbito mais comercial. Está totalmente pago. Está pago. Jesus cumpriu a missão. Ele mesmo pagou por completo toda a nossa dívida com Deus. Toda a dívida de pecado que nós tínhamos para com Deus. Jesus pagou naquele momento. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz. Era para nós sermos condenados. Nós éramos os malfeitores. Nós éramos os pecadores. Nós somos os pecadores. Mas Jesus toma o nosso lugar para que fôssemos perdoados, salvos e termos vida em seu nome. Você deve estar perguntando: mas e para receber tudo isso, o que eu faço? Creia que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Creia, creia. O texto nos termina dizendo então que esse crer que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é para que crendo também tenhamos vida em seu nome. E algum burburinho na sua cabeça já deve estar falando: mas Alexandre, como eu posso crer em um homem judeu que se diz Deus e foi vencido pela morte? O Evangelho está dizendo aí, você falou, ele morreu, ele foi derrotado pela morte. Como assim? Como eu vou ter vida em alguém que ficou na morte? Lembra que eu falei que eram 8 sinais? Pois bem, eu apresentei 7. Faltou um, não é mesmo? E esse é o maior sinal de todos. Todos os outros sinais apontam para ele. Leia comigo João capítulo 2, versos 18 a 22. Neste texto, o contexto, Jesus estava ali expulsando os cambistas do templo, e então os judeus chegaram nele e fizeram uma pergunta. Olha só o que diz o texto, capítulo 2, 18 a 22. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto,
e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Esse é o último sinal. Jesus não ficou na morte, Ele ressurgiu dos mortos. Ele não foi vencido pela morte, mas muito pelo contrário, Ele venceu a morte. Jesus venceu a morte. A morte não pôde contê-lo porque Ele é Deus, porque Ele é o autor da vida. A ressurreição, meus irmãos, era a confirmação de que o sacrifício do Cordeiro de Deus seria aceito. E foi aceito. E foi aceito, porque Ele ressuscitou. E com isso nos concede plenamente a esperança de termos uma vida, e vida plena com Deus para todo sempre. Para todo sempre. A pergunta que Marta fez no capítulo 11 ecoa para você aqui também. Jesus disse a ela: sua ressurreição é a vida, e se você crer, não morrerá eternamente. Crês nisto? Pergunta para você. Crês nisto? Crê que Jesus ressuscitou? Crê que Ele pode te dar a vida e você não morrerá eternamente? Crês nisto? A pergunta do começo está de pé. Quem é o Cristo? E como Ele afeta a sua vida? Quem é o Cristo? E como isso mexe com você? O apóstolo João já deixou bem claro, através dos sinais, de que Ele é Jesus, o Filho. Todos esses sinais estão mostrando que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e isso fortalece a nossa fé. Mas João é um livro evangelístico. João é um livro que ele apresenta o seu propósito não só para fortalecimento da igreja, mas para que outros creiam. Não importa de onde você é, não importa de onde você veio. E nós não estamos falando aqui de crença para termos vida somente após a morte. Eu estou dizendo para você de que se você crer hoje, você já tem vida com Deus. Deus já te chama para viver junto com Ele plenamente. A morte é só um pulinho para a continuação eterna dessa vida. Você já pode ter vida, um relacionamento profundo com Ele. Basta você crer que em Jesus Cristo, e o céu descerá para você. Você receberá o Espírito Santo de Deus, e Deus estará sempre com você. Sempre, sempre, sempre. Pois bem, para terminarmos, reflita sobre tudo que foi dito. Só você ter essas informações não muda a sua vida. Quantos são os que leram a Bíblia por completo? Sabem recitar esses versículos de cor, mas não foram transformados pelo que leram. Você talvez não vai ver os sinais como João viu naquela época presencialmente, mas nós temos as Escrituras que testificam, e João fala: o meu testemunho é verdadeiro. Você crê? Reflita sobre isso. Você crê? Ou você vai continuar ignorando, fingindo que não é com você, levando a vida de forma de que isso não é verdade? Naquele grande dia, na volta de Jesus, você vai ser surpreendido. Então creia. Creia. João 3,18 diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Querido ouvinte, pense nisso. Um grão de fé em Jesus Cristo é maior do que um diamante do tamanho do mundo. Um grão de fé. Creia. E essa sua fé será alimentada pelo próprio Deus. Meu desejo de oração para você que duvida ainda é que Deus te rompa essa incredulidade do seu coração, e que você creia, e que sua resposta seja como a resposta de Tomé, quando viu Jesus ressurreto e tocou na sua ferida. O que ele disse? Ele declara: Senhor meu e Deus meu. Deus te abençoe, e que
que essa declaração de Tomé seja a sua nessa manhã. Amém. Vamos orar? Santo Deus, obrigado pelo Santo Evangelho. Obrigado, Pai, porque nós temos acesso livre a esses registros que nos movem, Pai, aumenta a nossa fé, nos transforma e também dá fé àqueles que ainda não a tiveram. Trabalha no coração, trabalha nos nossos corações nessa manhã, nos fortalecendo com a maior verdade da face da terra e transformando vidas através dessa verdade. Graças te damos, Pai. Sê conosco, e que venhamos refletir de como o Cristo vivo, o Messias prometido, Deus em nossas vidas, nos afeta. Graças te dou, Pai. Amém.